coração de uma criança. O que diabos você está fazendo aqui? Rugiu Estevão Lara ao ver a pequena figura ajoelhada no chão de mármore de seu escritório. A menina levantou a cabeça devagar, sem soltar o pano úmido. Seus olhos escuros o olharam sem medo, embora suas mãos tremessem ligeiramente. Estou limpando, respondeu com uma voz madura demais para seus 6 anos. Minha tia Marta diz que se eu trabalhar bem, posso ficar com ela. Sua tia? Estevão se aproximou, franzindo a testa. Marta da limpeza é sua tia? Sim, senhor. Ela me cuida desde que minha mãe foi embora, mas diz que tenho que merecer o direito de estar aqui. As palavras atingiram Estevão como um soco. Olhou para a menina, roupa grande demais, cabelo mal cortado, mas aqueles olhos tinham uma determinação que não deveria existir em alguém tão pequena. Como você se chama? Lúcia Moraes, senhor. Tenho 6 anos e meio. Sei limpar, cozinhar um pouco e não faço barulho quando durmo. A tranquilidade com que recitou essas palavras fez algo se mexer no peito de Estevão. Ele se ajoelhou na frente dela. Lúcia, onde está sua mãe? Não sei. Um dia ela não voltou para casa. A tia Marta diz que ela foi embora porque não me queria. Estevão sentiu uma raiva fria subindo pela garganta. Levantou-se e caminhou até sua mesa pegando o telefone. Daniela, sou Estevão. Preciso que você venha agora mesmo ao meu escritório. É urgente. O que aconteceu? Perguntou sua advogada do outro lado da linha. Há uma criança limpando meu escritório às 10 da noite. Sua tia está explorando ela. Como assim uma criança? Venha já e traga os papéis que precisar para denunciar isso. Desligou e se virou para Lúcia, que havia continuado limpando como se nada tivesse acontecido. Lúcia, deixa isso. Mas não terminei, senhor. A tia Marta vai ficar brava. Sua tia Marta não vai ficar brava com você. Te prometo. A menina o olhou com desconfiança. Os adultos sempre prometem coisas. Depois vão embora ou mudam de ideia. Essas palavras atravessaram Estevão. Sentou-se em sua cadeira giratória e a observou. Lúcia havia voltado a limpar com movimentos precisos e rápidos. Precisos demais para uma criança de sua idade. 20 minutos depois, Daniela Ortiz entrou como um furacão no escritório. Terno impecável, pasta na mão e uma expressão que prometia problemas para quem fosse responsável. Onde está? Perguntou olhando ao redor até ver Lúcia. A menina havia se encostado na parede, observando a mulher com cautela. Lúcia, ela é Daniela. É advogada e vai nos ajudar. Vão me levar para outro lugar? Perguntou Lúcia com voz pequena. Daniela se aproximou devagar e se agachou na frente dela. Olá, Lúcia. Sou Daniela. Não vamos te levar para nenhum lugar ruim, mas preciso te fazer umas perguntas, tá bom? A menina assentiu lentamente. Onde você mora? No quartinho de empregada com a tia Marta. Mas ela diz que se não trabalhar, vai me mandar para o orfanato. Daniela e Estevão trocaram um olhar carregado de raiva. O que mais você faz além de limpar? Ajudo na cozinha da lanchonete, organizo papéis, varro, o que a tia Marta mandar. Vai à escola? Lúcia negou com a cabeça. A tia Marta diz que não tem dinheiro para isso, que é melhor aprender a trabalhar. Daniela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Estevão, isso é exploração infantil. Temos que agir agora. O que você precisa? Primeiro, ligar para o conselho tutelar. Segundo, conseguir um lugar seguro para Lúcia hoje à noite. Terceiro, preparar uma denúncia formal. Ela pode ficar na minha casa, disse Estevão sem pensar. As duas mulheres o olharam surpresas. Lúcia mais que ninguém. Sério? Sussurrou a menina. Sério, mas só se você quiser. Lúcia mordeu o lábio pensando. Depois assentiu devagar. Mas se eu me comportar mal, vai me devolver para a tia Marta? Não, respondeu Estevão com firmeza. Não vou te devolver para ela, te prometo. Mesmo que não saiba limpar direito? Mesmo que não saiba limpar nada. Pela primeira vez em toda a noite, Lúcia sorriu. Um sorriso pequeno, inseguro, mas real. Uma nova vida começa. A manhã chegou rápido demais para Estevão. Havia passado a noite acordado, escutando os ruídos que vinham do quarto de hóspedes. Lúcia havia acordado 3 vezes, e cada vez ele havia ido verificar se estava bem.
Bom dia, murmurou a menina da porta da cozinha, vestida com a mesma roupa do dia anterior. Bom dia, Lúcia. Dormiu bem? Ela deu de ombros. Tenho que fazer alguma coisa? Limpar, cozinhar? Não, só tomar café da manhã. Estevão havia preparado ovos mexidos e suco de laranja. Lúcia se sentou à mesa, mas não tocou na comida. Não está com fome? Estou, mas isso é só para mim? Claro que sim. Toda a comida? A pergunta atingiu Estevão no estômago. Sentou-se na frente dela. Lúcia, aqui você vai comer tudo o que quiser, quando quiser. Não precisa merecer a comida. A menina pegou o garfo com cuidado e experimentou os ovos. Seus olhos se iluminaram ligeiramente. Está gostoso. O celular de Estevão tocou. Era Daniela. Como foi a noite? Bem, o que você descobriu? Marta Gimenez foi suspensa do trabalho esta manhã. O Conselho Tutelar quer falar com você hoje às 2 horas. E tenho notícias ruins sobre a mãe de Lúcia. Estevão olhou para a menina, que continuava comendo devagar, como se cada garfada fosse um tesouro. Te ligo depois, sussurrou e desligou. Às 10 da manhã, Estevão chegou ao escritório com Lúcia. Havia decidido não deixá-la sozinha e ela não havia se separado dele nem um momento. Senhor Lara, o interceptou sua secretária Clara. Tem uma mulher aqui que diz ser tia da menina. Está muito alterada. Estevão sentiu Lúcia se esconder atrás dele, agarrando seu paletó. Manda a segurança acompanhar ela para fora do prédio. Não quero que chegue perto de Lúcia. Mas, senhor... Clara, é uma ordem. Do seu escritório, Estevão podia ver Marta Gimenez gritando no saguão. Era uma mulher de uns 40 anos com o rosto endurecido pela amargura. Essa é sua tia, Marta? Perguntou a Lúcia. A menina assentiu, tremendo. Vai me devolver para ela? Não. Te prometi ontem e não vou quebrar essa promessa. Lúcia relaxou um pouco, mas continuou grudada nele. A assistente social ao meio-dia chegou Helena Vasconcelos, a assistente social designada para o caso. Era uma mulher jovem de uns 30 anos, com uma pasta cheia de papéis. Senhor Lara, preciso entender a situação. O senhor conhecia Lúcia antes de ontem? Não. A encontrei limpando meu escritório às 10 da noite e decidi protegê-la de uma situação de exploração. E decidiu levá-la para sua casa? Decidi protegê-la de uma situação de exploração. Helena se virou para Lúcia, que estava sentada no sofá do escritório, folheando um livro de histórias que Estevão havia comprado naquela manhã. Lúcia, como você se sente aqui? Bem, respondeu sem levantar os olhos do livro. O senhor Estevão te trata bem. Sim, me dá comida sem eu pedir e não grita comigo. Helena anotou algo na pasta. O que você quer que aconteça agora? Lúcia finalmente levantou a cabeça. Quero ficar com ele, não quero voltar para a tia Marta. Por quê? Porque com ela eu tinha que trabalhar para existir. Com ele, posso só ser. As palavras de Lúcia encheram o escritório de silêncio. Helena a observou por um longo momento. Senhor Lara, o senhor está disposto a se responsabilizar por Lúcia temporariamente enquanto investigamos o caso? Sim. Isso implica muitas responsabilidades. Revisões médicas, psicológicas, escolares, visitas surpresa, avaliações constantes. Entendo por que faz isso. Não é sua filha, não a conhecia. Estevão olhou para Lúcia, que o observava com aqueles olhos sérios demais para sua idade. Porque quando alguém pede ajuda, especialmente uma criança, você não pode virar o rosto. Helena sorriu pela primeira vez desde que chegou. Muito bem, vou iniciar os trâmites para a guarda temporária. Mas preciso que entenda que isso vai mudar sua vida completamente. Já mudou, respondeu Estevão. O passado revelado. Naquela tarde, Daniela chegou com mais notícias. Encontrei informações sobre Mariana Moraes, a mãe de Lúcia. Onde ela está? Em reabilitação. Tem estado entrando e saindo de clínicas nos últimos 2 anos. Aparentemente, Marta se fez responsável por Lúcia quando Mariana teve seu último episódio. Que tipo de episódio? Depressão severa misturada com álcool. Mas Estevão, há algo mais. Daniela baixou a voz. Mariana trabalhava na sua empresa no departamento de recursos humanos.
foi demitida há 3 anos por uma denúncia. Que tipo de denúncia? Assédio. Mas segundo os arquivos que consegui obter, a denúncia foi arquivada sem investigação. Estevão sentiu um arrepio. Quem arquivou a denúncia? Sua irmã Carmen. Ela estava responsável pelo comitê de ética naquele momento. O mundo de Estevão balançou. Sua irmã, sua sócia de confiança, havia estado envolvida no caso que levou Lúcia a essa situação. Preciso falar com Carmen. Estevão, tenha cuidado. Isso pode complicar as coisas para Lúcia. Olhou para onde a menina estava desenhando numa folha de papel. Havia desenhado uma casinha com 2 figuras, uma grande e uma pequena, de mãos dadas. Não me importa que se complique, murmurou. Essa menina já sofreu o suficiente pelas decisões dos adultos. Descobrindo o amor paternal. Lúcia havia estado vivendo com Estevão durante uma semana, quando começaram a aparecer os sinais. Pequenas coisas que nem qualquer um notaria, mas que o mantinham acordado durante as noites. Posso comer isso? Perguntou Lúcia pela 3ª vez naquele dia, apontando para uma maçã na cozinha. Lúcia já te disse que pode comer o que quiser, quando quiser. Mas e se acabar a comida? Não vai acabar. A menina o olhou com aquela expressão que já conhecia. Desconfiança misturada com esperança. A tia Marta dizia que comida custa dinheiro e que eu não valia tanto dinheiro. Estevão deixou o café que estava preparando e se ajoelhou na frente dela. Lúcia, me escuta bem. Você vale mais que todo o dinheiro do mundo, entende? Ela assentiu, mas ele sabia que não acreditava completamente. Naquela manhã, enquanto Estevão trabalhava em casa, Lúcia se aproximou com um desenho. O que é isso? Somos nós, disse mostrando 2 figuras sob um teto. Mas fiz a menina bem pequeninha porque se eu me comportar mal e crescer muito, talvez não caiba na sua casa e tenha que me tirar. As palavras atingiram Estevão como um martelo. Quem te disse que se crescesse iam te tirar? Ninguém, mas é lógico, né? Criança grande come mais e faz mais barulho. Lúcia, vem cá. Ela se aproximou devagar. Você vai crescer e eu vou ficar feliz de te ver crescer. Vai fazer barulho e está tudo bem. Vai comer muito e eu vou ficar contente de te dar comida, entende? Mesmo que seja grande? Mesmo que seja grandona. Lúcia sorriu, mas havia algo triste em seus olhos. Vou tentar ser pequena de novo se quiserem me tirar daqui. Essa frase ficou gravada na mente de Estevão durante todo o dia. A visita do conselho tutelar. À tarde, enquanto Lúcia cochilava, a campainha tocou. Era Helena, a assistente social, mas não estava sozinha. Vinha acompanhada de um homem mais velho com aspecto sério. Senhor Lara, ele é o inspetor Rodrigues. Recebemos uma denúncia anônima. Que tipo de denúncia? Alguém diz que o senhor levou a menina sem autorização legal e que ela pode estar em perigo. Estevão sentiu a raiva subindo pelo peito. Onde está Lúcia? Perguntou o inspetor. Dormindo. Podem esperar ela acordar? Receio que não. Precisamos verificar seu estado agora. Estevão os guiou até o quarto onde Lúcia dormia. A menina estava encolhida na cama, abraçando um ursinho que ele havia comprado. Lúcia a acordou suavemente. Tem umas pessoas que querem falar com você. Ela abriu os olhos e, ao ver os estranhos, se grudou imediatamente em Estevão. Vão me levar? Sussurrou. Não sei, respondeu ele honestamente. Mas eu vou estar aqui com você. O inspetor se aproximou. Olá, Lúcia. Sou o senhor Rodrigues. Só quero te fazer umas perguntas, tá bom? A menina assentiu sem soltar o braço de Estevão. Como o senhor Estevão te trata? Bem, ele já te machucou alguma vez? Não. Te dá comida? Sim, muita comida. Toda que eu quero. Dorme bem aqui? Lúcia olhou para Estevão e depois para o inspetor. Às vezes tenho pesadelos, mas ele vem e diz que estou segura. O inspetor anotou algo na libreta. Prefere estar aqui ou com sua tia Marta? Aqui, respondeu imediatamente. Com a tia Marta tinha que trabalhar para ela me dar comida. Aqui posso ser criança. Helena e o inspetor trocaram um olhar. O que significa ser criança para você? Perguntou Helena. Brincar, ler histórias, não ter que limpar o tempo todo, não ter medo de fazer barulho quando ando. O inspetor fechou a libreta.
Há algo mais que quer nos dizer? Lúcia pensou por um momento. O senhor Estevão vai se meter em problema por me ajudar? Por que pergunta isso? Porque sempre que alguém tenta ajudar criança se mete em problema, e eu não quero que ele tenha problema por minha culpa. O inspetor olhou para Estevão com uma expressão diferente. Lúcia, ele não vai se meter em problema por te ajudar. O que ele fez foi certo. Enfrentando o passado. Depois que os visitantes foram embora, Lúcia ficou muito calada. Está tudo bem? Perguntou Estevão. Era verdade o que o senhor disse? Que não vai se meter em problema? Era verdade. E eu posso ficar aqui? Helena disse que sim, por enquanto. Por enquanto significa que depois vão me tirar? Estevão a pegou no colo e se sentou com ela no sofá. Lúcia, eu vou lutar para você poder ficar aqui para sempre. Mas não posso te prometer que vou conseguir, porque há muitas regras que não dependem de mim. Mas o senhor quer que eu fique? Mais que tudo no mundo. Lúcia se aconchegou contra ele. Eu também quero ficar aqui. Sinto que sou real. O que quer dizer com isso? Com a tia Marta eu era só alguém que trabalhava. Aqui sou Lúcia. Sou uma criança de verdade. Naquela noite, Estevão ligou para Daniela. A denúncia anônima foi de Marta, né? Muito provavelmente, mas não conseguimos comprovar. Quão segura está a guarda temporária? Por enquanto segura. O inspetor ficou impressionado com o estado de Lúcia. Mas, Estevão, precisamos resolver a questão da mãe. Se Mariana sair da reabilitação e quiser recuperar sua filha, quão provável é isso? Não sei, mas temos que estar preparados. Quando desligou, Estevão encontrou Lúcia parada na porta, de pijama. Não conseguia dormir? Minha mãe vai vir me buscar? Escutou a conversa? Ela assentiu. Quer que ela venha? Lúcia ficou pensando durante um longo tempo. Não sei. Sinto saudade dela, mas também tenho medo. Quando ficava triste, ficava muito triste. E quando estava triste, se esquecia que eu existia. E agora o que quer? Quero ficar com o senhor. Mas se ela precisar de mim de verdade, então não sei. Estevão a pegou no colo e a levou de volta para a cama. Não precisa decidir nada agora. Só precisa ser criança. Promete que não vai me mandar para alguém que não me quer. Te prometo que vou lutar para te proteger sempre. Mesmo que seja difícil, especialmente se for difícil. Uma família verdadeira. 2 semanas depois, Estevão e Lúcia haviam criado uma rotina que nenhum dos dois havia esperado. As manhãs começavam com café da manhã juntos, as tardes com histórias e as noites com conversas que deixavam Estevão se perguntando como uma menina de 6 anos podia ter tanta sabedoria. Por que o senhor não tem esposa? Perguntou Lúcia numa manhã enquanto comia cereal. Nunca encontrei a pessoa certa. Como sabe qual é a pessoa certa? Estevão deixou seu café e a olhou. Acho que é alguém com quem você pode ser você mesmo. Alguém que te faz querer ser uma pessoa melhor. Como o senhor comigo. Como eu com você. Comigo o senhor pode ser papai sem ser papai. E eu faço o senhor querer ser melhor, né? A simplicidade de suas palavras o desarmou completamente. Lúcia, você me faz querer ser muito melhor. Naquela tarde, chegou Helena com notícias importantes. O juiz quer ver Lúcia antes de decidir sobre a guarda temporária estendida. Quando? Amanhã. É só uma conversa informal, mas é importante. Estevão olhou para Lúcia, que estava construindo uma torre com livros. Tenho que falar com o juiz? Perguntou ela, sem levantar os olhos. Sim, mas eu vou estar lá com você. Ele vai me perguntar coisas difíceis? Provavelmente, mas só precisa falar a verdade. E se ele não gostar da verdade? Helena se aproximou e se sentou junto a Lúcia. Qual é sua verdade? A menina deixou os livros e pensou durante um momento. Minha verdade é que com o senhor Estevão posso ser criança. Posso fazer perguntas sem ele ficar bravo. Posso comer sem pedir permissão. Posso chorar se tenho medo e ele me abraça. Com ele, eu sou de verdade. Helena sorriu. Essa é uma verdade muito bonita. Tenho certeza de que o juiz vai gostar. A decisão do juiz. No dia seguinte, no fórum, Lúcia parecia muito pequena na cadeira em frente à mesa do juiz.
Usava um vestido novo que Estevão havia comprado e seus sapatos favoritos. O juiz Herrera era um homem mais velho com barba grisalha e olhos gentis. Olá, Lúcia, sou o juiz Herrera. Sabe por que está aqui? Para decidir se posso ficar com o senhor Estevão. Exato. Gosta de morar com ele? Muito. Por quê? Lúcia olhou para Estevão, que estava sentado atrás dela com Daniela. Porque ele me ensinou que não tenho que trabalhar para as pessoas gostarem de mim. Porque quando tenho pesadelos, ele vem e acende a luz até o medo passar. Porque me compra livros e lê histórias. Porque me deixa fazer barulho quando brinco. E antes, com sua tia Marta? Antes tinha que ser muito quietinha e trabalhar muito, e sempre tinha medo de fazer algo errado. Agora tem medo? Às vezes, mas é diferente. Diferente como? Antes tinha medo de que brigassem comigo por existir. Agora só tenho medo de que me separem do senhor Estevão. O juiz anotou algo nos papéis. Lúcia, se tivesse que escolher onde morar, onde escolheria? Com ele. Porque com ele posso ter sonhos. Que tipo de sonhos? Ir à escola, aprender a ler melhor, ter um bichinho de estimação, ser médica quando crescer. Com a tia Marta só podia sonhar que ela não ficasse brava comigo. O juiz tirou os óculos e limpou as lentes. Há algo mais que quer me dizer? Lúcia desceu da cadeira e caminhou até a mesa do juiz. Senhor juiz, o senhor tem filhos? Tenho 2. Gosta muito deles? Sim. Como sabe que gosta deles? O juiz sorriu. Porque quero que sejam felizes, porque me preocupo quando estão tristes, porque faria qualquer coisa para protegê-los. Isso é o que o senhor Estevão sente por mim. Eu sei porque ele me olha como o senhor deve olhar para seus filhos. Como é esse olhar? Como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. O silêncio preencheu a sala. O juiz olhou para Estevão, que tinha os olhos úmidos. Senhor Lara, está preparado para a responsabilidade de criar Lúcia? Estevão se levantou. Senhor juiz, há um mês eu era um homem bem-sucedido, mas vazio. Lúcia me ensinou o que significa ser realmente importante para alguém. Estou mais que preparado. Estou ansioso por essa responsabilidade. Entende que isso não é temporário? Se eu conceder a guarda, será até Lúcia ser maior de idade. Entendo e desejo isso. E se a mãe biológica reaparecer? Estevão olhou para Lúcia, que o observava com atenção. Então, faremos o que for melhor para Lúcia. Mas não permitirei que ninguém volte a machucá-la. O juiz se dirigiu novamente a Lúcia. Entende que se ficar com o senhor Estevão, ele será como seu pai? Posso chamá-lo de papai? Se ele concordar, sim. Lúcia correu para Estevão. Posso te chamar de papai? Estevão a pegou no colo e a abraçou forte. Nada me faria mais feliz. O juiz bateu seu martelo. Guarda temporária estendida concedida por 6 meses, com revisão mensal. Senhor Lara, Lúcia é oficialmente sua responsabilidade. Quando saíram do fórum, Lúcia não soltava a mão de Estevão. Agora sou sua filha. Agora é minha filha. E você é meu papai? E eu sou seu papai. Lúcia parou no meio da rua. Papai, pode me carregar? Era a primeira vez que o chamava de papai. Estevão sentiu que o coração ia sair do peito. Sempre, minha menina, sempre. A pegou no colo e caminharam para o carro. Nenhum dos dois sabia que em poucos dias o passado voltaria a bater à sua porta. Mas naquele momento, eram simplesmente um pai e sua filha caminhando para casa. O retorno da mãe biológica, Estevão, estava revisando uns contratos quando Daniela entrou em seu escritório com uma expressão que não prometia nada de bom. Precisamos conversar, disse fechando a porta atrás dela. O que aconteceu agora? Encontrei Mariana Moraes. Estevão largou os papéis e a olhou fixamente. Onde ela está? Saiu da reabilitação há 1 semana. Está morando num apartamento pequeno perto do centro. E Estevão quer ver Lúcia. O mundo balançou ligeiramente. Falou com você? Não, falou com Helena, a assistente social. Diz que está sóbria, que tem trabalho e que quer conhecer sua filha de novo. Conhecer? É a mãe dela, Estevão. Lúcia tinha 4 anos quando Mariana começou com os problemas. Na verdade, quase não se conhecem. Estevão caminhou até a janela. Lá embaixo, no parque do prédio, podia ver Lúcia brincando com Clara, sua secretária,
que havia insistido em descer com ela depois do almoço. O que diz a lei? Que a mãe biológica tem direitos, mas também diz que o interesse superior da criança é o mais importante. E qual é o interesse superior de Lúcia? Isso é o que vamos ter que determinar. Naquela tarde, Estevão se sentou com Lúcia no sofá de casa. Estavam lendo uma história, mas ele não conseguia se concentrar. Papai está triste? Perguntou Lúcia, fechando o livro, um pouco preocupado. Por quê? Lúcia, preciso te contar algo importante. Ela se sentou ereta com aquela seriedade que às vezes o surpreendia. É sobre minha mãe? Como sabe? Porque é a única coisa que poderia te preocupar tanto. Ela quer me ver? Estevão assentiu. E você? O que quer? Lúcia ficou calada durante um longo tempo, brincando com a barra do vestido. Não sei. Lembro dela um pouco. Lembro que às vezes me abraçava e cantava. Mas também lembro que ficava muito triste e não falava comigo por dias. Gostaria de vê-la? Se eu vir ela, tenho que ir morar com ela? Não necessariamente, mas é possível. Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. Não quero sair daqui. Aqui sou feliz. Eu também não quero que você vá, mas sua mãe tem direito de te ver. E se ela mudou? Se agora é uma mãe boa? Então teríamos que decidir o que é melhor para você. Lúcia se aconchegou contra ele. Podemos os três ficar juntos? Não sei, meu amor, não sei. O primeiro encontro. 2 dias depois, Helena organizou o encontro num parque público. Estevão chegou com Lúcia, que havia estado nervosa a manhã toda. Como vou reconhecê-la? Perguntou enquanto caminhavam. Helena disse que ela vai nos reconhecer. E se não lembrar dela? Está tudo bem, não precisa lembrar de nada. Mariana Moraes estava sentada num banco sob uma árvore. Era uma mulher jovem de uns 30 anos, com cabelo castanho e os mesmos olhos escuros de Lúcia. Parecia limpa, sóbria, mas havia algo frágil em sua postura. Quando viu Lúcia, se levantou lentamente. Olá, minha menina, disse com voz trêmula. Lúcia se escondeu atrás de Estevão. Oi, murmurou. Lembra de mim? Lúcia espiou um pouquinho. Você me cantava a música do elefante? Mariana sorriu e os olhos se encheram de lágrimas. Sim. Lembra da letra? Não. Um elefante se balanceava sobre a teia de uma aranha. Como viu que resistia, foi chamar outro elefante, completou Lúcia saindo de trás de Estevão. As duas se olharam em silêncio. Você está bem bonita, disse Mariana. Bem grande. Tenho 6 anos e meio. Eu sei. Sinto muito ter perdido tanto tempo com você. Lúcia se aproximou um pouco mais. Por que foi embora? Mariana olhou para Estevão como pedindo permissão para responder honestamente. Porque estava muito doente. Estava tão triste que não conseguia cuidar de você direito. Mas agora estou melhor. Não fica mais triste? Às vezes sim, mas agora sei como lidar com a tristeza sem te machucar. Lúcia se sentou no banco ao lado dela, mas mantendo distância. Quer que eu volte com você? Mariana respirou fundo. Quero o que for melhor para você. E acho que o melhor para você é ficar com ele. Apontou para Estevão. Sério? Perguntou Lúcia surpresa. Sério. Ele te cuida como eu não consegui cuidar. Bem, eu gostaria de te conhecer de novo, aos poucos, como amigas, como mãe e filha, mas sem pressão, sem você ter que escolher. Lúcia olhou para Estevão. Isso pode? Se todos concordarmos, sim. Pela primeira vez no encontro, Lúcia sorriu. Pode me ensinar outras músicas? Mariana riu e por um momento pareceu uma mulher completamente diferente. Posso te ensinar todas as músicas que quiser. Passaram 1 hora no parque. Mariana contou a Lúcia sobre seu trabalho numa floricultura, sobre as flores que mais gostava, sobre os livros que estava lendo. Lúcia contou sobre a escola, sobre suas histórias favoritas, sobre como Estevão havia lhe ensinado a fazer panquecas. Quando chegou a hora de ir embora, Lúcia abraçou Mariana. Vamos nos ver na próxima semana? Se você quiser. Quero, mas depois vou para casa com o papai. Mariana olhou para Estevão. Obrigada, disse, por cuidar dela. Por amá-la como eu não consegui. Ela é fácil de amar. Sim, sempre foi. Construindo novos laços de volta para casa,
Lúcia foi calada. Como se sente? Perguntou Estevão. Estranha. Bem, mas estranha. Por que estranha? Porque ela é minha mãe, mas você é meu papai e está tudo bem. É como se pudesse ter os dois. Gosta dessa ideia? Sim, mas papai, me diz uma coisa. Você continua sendo meu papai de verdade, né? Mesmo ela sendo minha mãe? Sempre vou ser seu papai de verdade. Bom, então está tudo certo. Naquela noite, enquanto Lúcia dormia, Estevão ficou pensando em como uma menina de 6 anos havia resolvido com tanta sabedoria o que aos adultos custava tanto trabalho entender. A segunda visita com Mariana foi numa lanchonete perto do parque. Lúcia havia insistido em levar um desenho que havia feito, 2 mulheres e um homem ao redor de uma menina pequena. Quem são? Perguntou Mariana ao ver o desenho. Somos nós 3 cuidando de mim, respondeu Lúcia naturalmente. Papai diz que uma família pode ser de muitas formas. Mariana olhou para Estevão com uma mistura de gratidão e dor. Gosta de morar com ele? Muito. Ele me ensina coisas e me deixa fazer perguntas. Você vai me ensinar coisas também? O que gostaria de aprender? A fazer flores de papel e mais músicas. E por que ficou tão triste antes? A pergunta caiu como uma pedra na água tranquila. Mariana olhou para as mãos por um longo momento. Quer mesmo saber? Lúcia assentiu. Existe uma doença que se chama depressão. É como quando dói sua barriga, mas em vez de doer a barriga, dói o coração e a cabeça. E quando doía muito, eu não conseguia cuidar de você direito. Como quando eu tenho febre e não consigo brincar. Exatamente. Mas minha febre durava muitos dias. Já passou a febre? Agora sei como me cuidar quando começa a doer e tenho médicos que me ajudam. Lúcia assentiu como se fosse a explicação mais lógica do mundo. Por isso tomava coisas que te faziam agir estranho? Estevão se tensou, mas Mariana respondeu com honestidade. Sim, pensava que essas coisas iam tirar a dor, mas só pioravam. Como quando eu pensei que o xarope para tosse com gosto ruim ia me curar mais rápido. Mas o papai explicou que não funciona assim? Exatamente assim. Mariana sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Sinto muito ter te deixado. Está tudo bem. Papai diz que os adultos também cometem erros, mas agora você não está mais doente, né? Agora sei como me cuidar para não ficar tão doente. E podemos ser amigas enquanto você mora com o papai? Adoraria ser sua amiga. Lúcia desceu da cadeira e abraçou Mariana. Foi um abraço curto, mas real. Revelações do passado. A terceira visita foi diferente. Mariana havia trazido fotos. Essas são de quando você era bebê, disse a Lúcia, mostrando um álbum pequeno. Que pequenininha eu era. Essa é você. Aqui você tem 6 meses, e essa é quando fez 1 ano. Lúcia folheou as fotos com curiosidade. Por que não tenho mais fotos? Mariana olhou para Estevão desconfortavelmente. Porque depois dessa época, eu fiquei muito doente e não tirei mais fotos. Se arrepende? A pergunta direta de Lúcia surpreendeu os 2 adultos. Me arrependo de muitas coisas, minha menina. Papai diz que se arrepender só serve se usar o arrependimento para ser melhor. Seu papai é muito sábio. É sim. Você vai ser melhor agora? Vou tentar todos os dias. Bom, então eu vou te ajudar. Como vai me ajudar? Sendo sua amiga. Amigos se ajudam, né? Essa foi a primeira vez que Mariana chorou na frente de Lúcia. Está triste? Perguntou a menina. Estou triste, mas é uma tristeza diferente. É tristeza porque estou feliz. Isso existe? Sim, às vezes choramos quando estamos muito contentes. Como quando o papai chorou no dia que o juiz disse que eu podia ficar com ele. Exatamente assim. Uma decisão madura. 2 semanas depois, as visitas haviam se tornado regulares. Estevão notou mudanças em Lúcia. Estava mais curiosa sobre seu passado, fazia mais perguntas sobre bebês e famílias. Papai, disse uma noite antes de dormir, você acha que Mariana é boa mãe agora? Acho que está tentando ser. É diferente ser mãe e ser papai. Você o que acha? Acho que papais e mães cuidam diferente, mas os 2 cuidam com amor. Isso é muito verdade. Posso ter os 2?
Um papai que me cuida todos os dias e uma mãe que é minha amiga? Se isso é o que você quer. É o que quero. Mas, papai, me diz, se algum dia Mariana quiser que eu volte com ela, vai me deixar ir? Estevão sentiu um nó no estômago. Você quer voltar com ela? Não, quero ficar com você. Mas quero que ela saiba que a perdoo e que pode ser minha mãe de longe. Você a perdoa? Sim. Papai diz que perdoar não significa que o que aconteceu estava certo, mas que não vamos mais ficar bravos por isso. E você não está brava? No começo, sim, mas depois entendi que ela não me deixou porque não me queria. Me deixou porque estava muito doente para me cuidar. Você é muito sábia, Lúcia. As crianças são mais sábias do que os adultos pensam. No dia seguinte, Mariana pediu para falar com Estevão sozinha. Quero que saiba que não vou brigar pela guarda, disse diretamente. Por quê? Porque Lúcia é feliz com você. Porque você dá a ela a estabilidade que eu não posso dar. E porque ser mãe não significa possuir seu filho, mas querer o melhor para ele. E o que você quer? Quero ser parte da vida dela. Não como a mãe que cria, mas como a mãe que ama de longe. Quero que ela saiba de onde vem, que me conheça, que saiba que a deixei por doença, não por falta de amor. Tem certeza? Completamente. Mas, Estevão, há algo que preciso te contar. O quê? Sobre minha demissão da empresa, sobre o que realmente aconteceu. A expressão de Mariana endureceu. Não foi só assédio, foi algo muito pior, e sua irmã Carmen sabia. Estevão sentiu que o chão se movia sob seus pés. O que quer dizer? Que o que me fizeram naquela empresa foi o que me levou à depressão mais forte, e Carmen não só encobriu, como participou. Mariana, preciso que me conte tudo. Está preparado para saber a verdade sobre sua irmã? Estevão olhou para onde Lúcia brincava no parque, alheia à conversa que estava prestes a mudar tudo outra vez. Sim, estou preparado. A verdade sobre Carmen Mariana respirou fundo antes de começar a falar. Carmen não só encobriu o assédio, ela foi quem organizou. Estevão sentiu as palavras o golpearem fisicamente. O que quer dizer? Havia um executivo, Roberto Mendes, que tinha problemas de assédio com várias funcionárias. Carmen sabia de tudo, mas em vez de demiti-lo, decidiu procurar vítimas que fossem fáceis de silenciar. E você era uma dessas vítimas? Eu era mãe solteira, sem dinheiro para advogados, com uma filha pequena. Carmen achou que seria fácil me intimidar. Estevão se sentou no banco do parque, sentindo-se tonto. O que fizeram com você? Roberto começou com comentários, depois passou para toques. Quando denunciei, Carmen me chamou em sua sala. Disse que não havia provas, que Roberto era valioso para a empresa e que se eu insistisse com a denúncia, seria demitida por mau desempenho. E então, insisti porque pensei que, se não fizesse, aconteceria com outras mulheres. Carmen cumpriu sua ameaça. Me demitiram, me colocaram numa lista negra. Quando tentei conseguir trabalho em outros lugares, sempre havia uma ligação que estragava minhas chances. Por isso começou a beber? Não conseguia sustentar Lúcia, não conseguia trabalho. Perdi o apartamento. A depressão que já tinha se tornou incontrolável. Sim, por isso comecei a beber. Estevão olhou para Lúcia, que continuava brincando sem saber que estava escutando a história que havia destruído sua família. Tem provas? Tenho e-mails, gravações de áudio, depoimentos de outras mulheres que passaram pelo mesmo. Por que não usou antes? Porque estava doente demais para lutar. E porque tinha medo de que tirassem Lúcia de mim definitivamente. E agora? Agora Lúcia está segura com você. E agora estou forte o suficiente para falar. Estevão ficou em silêncio por vários minutos, processando a informação. Mariana, se isso vier à tona, sua empresa vai ter problemas. Sua irmã vai ter problemas. Mas as mulheres que foram silenciadas vão ter justiça. O que precisa de mim? Seu apoio. Ou, pelo menos, que não me impeça de falar. Estevão olhou para sua filha adotiva, que correu até ele com uma flor que havia encontrado. Papai, olha o que achei para Mariana. Está muito bonita, meu amor. Lúcia entregou a flor para Mariana. É para você não esquecer que agora tem amigos.
Mariana abraçou a flor contra o peito. Nunca vou esquecer, minha menina. Naquela noite, depois de deitar Lúcia, Estevão ligou para Carmen. Preciso te ver amanhã. Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu algo muito grave. Confrontando a irmã. No dia seguinte, Carmen chegou ao escritório de Estevão com sua atitude de sempre. Segura, controlada, elegante. Do que se trata essa urgência? Se trata de Mariana Moraes. Carmen se tensou quase imperceptivelmente. Quem? A mãe de Lúcia, a mulher que você demitiu há 3 anos. Estevão, não sei do que está falando. Carmen, tenho as provas, os e-mails, as gravações, os depoimentos. Sua irmã se sentou lentamente na cadeira em frente à sua mesa. O que quer? Quero a verdade. E se eu der a verdade, o que vai fazer? Depende de qual seja essa verdade. Carmen ficou calada por vários minutos. Roberto Mendes gerava muito dinheiro para a empresa. E isso justifica o assédio? Não justifica nada. Mas também não podíamos perder contratos milionários pelas reclamações de uma secretária. Uma secretária? Era uma mulher, Carmen. Uma mãe. Era um problema que tinha que ser resolvido discretamente. Resolver? Destruindo a vida dela? Estevão, o mundo dos negócios não é um conto de fadas. Às vezes tem que tomar decisões difíceis. Decisões difíceis como arruinar a vida de uma mulher inocente para proteger um assediador? Para proteger a empresa, para proteger empregos, para proteger contratos. Estevão se levantou. Quantas mulheres mais, Carmen? O que quer dizer? Quantas mulheres mais foram silenciadas para proteger Roberto ou outros como ele? Carmen não respondeu. Carmen, estou te dando a oportunidade de fazer o que é certo. E se não fizer? Então vou fazer eu o que é certo. Vai destruir sua própria empresa por uma mulher que nem conhecia? Vou proteger minha filha fazendo o que é justo. Sua filha? Estevão, essa menina nem é sua filha de verdade. É mais minha filha do que você, minha irmã, neste momento. Carmen se levantou furiosa. Vai arruinar tudo o que construímos por um capricho emocional? Vou consertar o que nós quebramos. Se fizer isso, não só vai me afundar. Vai afundar a empresa. Vão haver processos, demissões, perdas milionárias. Então será o preço de fazer o que é certo. Estevão, pense bem. Vale a pena destruir tudo pelo passado? Vale a pena construir um futuro onde Lúcia possa ter orgulho de seu pai. Carmen caminhou para a porta. Se fizer isso, vamos ser inimigos. Carmen, já somos inimigos. Só que eu estou apenas me dando conta. Quando sua irmã foi embora, Estevão ficou sozinho em seu escritório, olhando a foto de Lúcia que tinha em sua mesa. Pela primeira vez em sua vida, sabia exatamente que tipo de homem queria ser. Era o tipo de homem que faria o que é certo, não importa o preço. A reunião do conselho. A reunião da diretoria foi tensa desde o primeiro momento. Estevão havia convocado todos os membros com apenas 24 horas de antecedência, algo que nunca havia feito em seus 10 anos como presidente. Carmen estava sentada no outro extremo da mesa, evitando seu olhar. Os outros 5 membros do conselho pareciam nervosos. Por que tanta urgência, Estevão? Perguntou Fernando Vega, o vice-presidente financeiro. Porque temos um problema que não pode esperar mais. Estevão colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Durante os últimos anos, esta empresa tem estado encobrindo casos de assédio sexual. E não só tem encoberto, como tem destruído sistematicamente as vidas das vítimas. O silêncio se tornou pesado. Do que está falando? Perguntou Maria Santos, a diretora de Recursos Humanos. Falo de Roberto Mendes. Falo de pelo menos 8 mulheres que foram assediadas. E falo de um encobrimento dirigido desde este mesmo conselho. Carmen finalmente falou. Estevão, acho que está exagerando. Exagerando? Interrompeu abrindo a pasta. Aqui tenho e-mails onde você instrui Recursos Humanos para demitir Mariana Moraes depois que denunciou Roberto. Tenho gravações onde coordenam a lista negra para impedir que consiga trabalho. Tenho depoimentos de outras vítimas. Fernando se aproximou para ver os documentos. Isso é real? Completamente real. E há mais. Estevão tirou outra pasta. Roberto não foi o único. Há pelo menos 3 executivos mais que foram protegidos sob o mesmo sistema.
Maria empalideceu. Como conseguiu toda essa informação? Uma das vítimas finalmente decidiu falar, e eu decidi escutar. Carmen se levantou. Estevão, precisamos conversar em particular. Não, este é exatamente o lugar onde precisamos conversar. Sem privacidade, sem segredos, sem encobrimentos. Isso vai arruinar a empresa. A empresa já está arruinada, só que agora vamos nos responsabilizar. Luiz Herrera, o conselheiro mais veterano, falou pela primeira vez. O que propõe, Estevão? Uma investigação externa completa, compensação para todas as vítimas, demissão imediata de todos os envolvidos no encobrimento e mudanças estruturais para que isso nunca mais aconteça. Incluindo Carmen? Perguntou Fernando. Incluindo quem quer que tenha participado. Carmen voltou a se sentar com o rosto vermelho de raiva. E o que acontece com você, Estevão? Você não sabia de nada disso? Eu não sabia de nada, mas como presidente sou responsável pelo que acontece sob minha liderança. Vai renunciar? Estevão havia pensado nessa possibilidade durante toda a noite. Não, vou ficar para consertar o que se quebrou. Mas vou fazer de maneira diferente. Maria levantou a mão. Quais seriam essas compensações? Indenizações econômicas, apoio psicológico, recomendações de trabalho e um pedido de desculpas público. Um pedido de desculpas público? Exclamou Carmen. Está louco? Isso vai trazer processos massivos. Os processos já vão vir, Carmen. A diferença é se os enfrentamos fazendo o correto ou sendo arrastados pelos tribunais. Fernando folheou alguns documentos. Quanto dinheiro estamos falando? Provavelmente vários milhões de reais, mas é o custo de fazer o correto. Luiz tirou os óculos e os limpou lentamente. Estevão, há algo pessoal nesta decisão? Sim, uma das vítimas é a mãe biológica de minha filha adotiva. Isso não gera um conflito de interesse? Gera a motivação correta. Pela primeira vez em anos, estou tomando uma decisão pensando em que tipo de mundo quero deixar para minha filha. Carmen se levantou novamente. Isso é ridículo. Estevão está sendo chantageado emocionalmente por uma mulher que nem... Carmen, cale a boca! A interrompeu Estevão com uma firmeza que surpreendeu a todos. Só está piorando sua situação. A reunião durou mais 3 horas. No final, o conselho votou. 5 votos a favor da investigação e mudanças estruturais. Só Carmen votou contra. Carmen, preciso de sua renúncia em minha mesa antes de sexta-feira. E se não entregar? Então será demitida na segunda-feira. Quando todos foram embora, Estevão ficou sozinho na sala de reuniões. Sabia que os próximos meses seriam difíceis. Haveria processos, perdas econômicas, escândalo na mídia. Mas também sabia que naquela noite poderia ir para casa e olhar Lúcia nos olhos, sem sentir vergonha. Seu celular tocou. Era Daniela. Como foi? Difícil, mas correto. E Carmen tem até sexta para renunciar. Está bem? Estevão olhou pela janela da sala de reuniões. Lá embaixo no parque havia crianças brincando com seus pais. Estou melhor que bem. Pela primeira vez em muito tempo, estou orgulhoso das decisões que estou tomando. O que vai dizer para Lúcia? A verdade, que seu papai cometeu erros, mas está tentando consertá-los. Acha que ela vai entender? As crianças entendem a honestidade melhor que os adultos. Naquela noite, depois do jantar, Lúcia se aproximou dele. Papai, hoje foi um dia difícil no trabalho? Sim, meu amor, muito difícil. Mas fez o que era certo? Tentei fazer. Então foi um dia difícil bom. Estevão a pegou no colo e a abraçou forte. Como sabe disso? Porque Mariana me disse que os dias mais difíceis são quando temos que escolher entre o fácil e o correto, e que as pessoas boas sempre escolhem o correto. Mariana é muito sábia. É sim. E você também. Nesse momento, Estevão soube que havia tomado a decisão correta. Não pela empresa, não por sua reputação, mas pela menina que tinha em seus braços e que lhe havia ensinado o que realmente importava na vida. 6 meses depois, Estevão empurrava Lúcia nos balanços do mesmo parque onde haviam conhecido Mariana.
A menina ria enquanto voava para frente e para trás, com o cabelo brilhando sob o sol da tarde. Mais alto, papai! Gritava, esticando as pernas para chegar mais longe. Não tem medo? Perguntou, dando outro empurrão. Com você nunca tenho medo. As palavras o encheram daquela calidez que havia aprendido a reconhecer nos últimos meses. Era a sensação de estar exatamente onde tinha que estar. Papai, me diz, você já não trabalha tantas horas como antes? Não, agora trabalho às horas certas. Quais são as horas certas? As que me deixam tempo para estar com você. Lúcia saltou do balanço e correu para ele. Por isso agora vem me buscar na escola todos os dias? Sim, porque não quero perder nada de te ver crescer. Sentaram-se no banco onde meses atrás haviam tido aquela primeira conversa difícil sobre Mariana. Agora, a rotina era diferente. Viam Mariana 2 vezes por semana, às vezes no parque, às vezes em seu apartamento pequeno, mas acolhedor, onde havia enchido as paredes com desenhos de Lúcia. Sabe o que a professora me disse hoje? Perguntou Lúcia, balançando as pernas. O que disse? Que tenho que escrever uma redação sobre minha família para o Dia dos Pais. Estevão sentiu um pequeno nó no estômago. E isso te preocupa? Não, mas quero ter certeza de uma coisa. Que coisa? Lúcia o olhou com aqueles olhos sérios que às vezes o surpreendiam. Você é meu papai de verdade, né? Não só no papel? O que quer dizer? Sofia da minha classe diz que o papai adotivo dela não é o papai real, que o papai real está em outro lugar. Estevão a pegou no colo e a colocou em suas pernas. Lúcia, o que faz um papai ser real? Ela pensou por um momento. Estar lá quando tem medo, te curar quando está doente, te ensinar coisas, te abraçar quando está triste, comemorar quando está feliz. E eu faço essas coisas? Todas, todos os dias. Então sou seu papai real? Mesmo não me tendo feito na sua barriga? Os papais de verdade não se fazem na barriga, meu amor. Se fazem no coração. Lúcia sorriu e o abraçou forte. Então você é meu papai de coração e você é minha filha de coração. Enquanto caminhavam para o carro, Lúcia contou sobre seu dia na escola. Havia aprendido a dividir números grandes. Tinha lido uma história sobre dragões amigáveis e havia ajudado um menino novo que não falava bem português. Sabe por que o ajudei? Perguntou. Por quê? Porque você me ensinou que quando alguém está sozinho, a gente tem que se aproximar. Como você se aproximou de mim quando eu estava sozinha limpando seu escritório? Se lembra daquela noite? Sim, estava muito assustada, mas quando você me disse que não tinha que trabalhar para as pessoas gostarem de mim, soube que era diferente. Diferente como? Era dos papais bons. No carro, enquanto dirigia para casa, Estevão pensou em tudo que havia mudado. A empresa havia passado por meses difíceis, havia tido processos, investigações, demissões. Carmen havia renunciado finalmente e agora trabalhava para uma empresa menor. Roberto Mendes e os outros executivos envolvidos haviam sido demitidos e alguns enfrentavam acusações criminais. Mas também havia coisas boas. A empresa havia implementado novas políticas de proteção. Mariana e as outras vítimas haviam recebido compensações justas e ele havia aprendido a liderar de uma maneira completamente diferente. Papai, perguntou Lúcia do banco traseiro, Mariana vai vir jantar no domingo? Vai. Você gosta quando ela vem? Muito. É esquisito ter uma mãe e um papai que não moram juntos, mas que se dão bem. Gostaria que morássemos todos juntos? Lúcia pensou por um momento. Não, acho que assim está bom. Mariana é minha mãe dos fins de semana e das músicas. Você é meu papai de todos os dias e das histórias antes de dormir. E isso te faz feliz? Muito feliz. Porque antes eu não tinha ninguém de verdade. E agora tenho 2 pessoas que me amam muito. Quando chegaram em casa, Lúcia correu para seu quarto fazer a lição. Estevão ficou na cozinha preparando o jantar e pensando na redação que sua filha teria que escrever. Meia hora depois, Lúcia desceu com uma folha de papel. Já terminei a redação. Quer escutar? Adoraria. Lúcia se postou no meio da sala como se fosse dar um discurso importante e começou a ler. Meu papai se chama Estevão, mas eu chamo ele de papai. Não sou sua filha de sangue, mas sou sua filha de coração, que é mais importante.
Ele me encontrou quando eu estava sozinha e me ensinou que não tenho que trabalhar para as pessoas gostarem de mim. Meu papai faz panquecas aos sábados, me lê histórias todas as noites e sempre me fala a verdade, mesmo quando é difícil. Também tenho uma mãe que se chama Mariana, que me canta músicas e está me ensinando a fazer flores de papel. Antes eu pensava que as famílias tinham que ser de um jeito só, mas aprendi que as famílias se fazem com amor, não com regras. Minha família é perfeita porque todos nós cuidamos uns dos outros. Fim. Quando terminou de ler, Estevão tinha os olhos úmidos. Está boa? Perguntou Lúcia. Está perfeita. Como você. Como nós. Como nós, corrigiu ela, correndo para abraçá-lo. Naquela noite, depois de deitar Lúcia, Estevão se sentou em seu escritório em casa e olhou a foto que tinha em sua mesa. Ele e Lúcia no parque rindo. Era uma foto simples, mas capturava tudo o que importava. Seu celular apitou. Era uma mensagem de Mariana. Obrigada por dar à nossa filha a família que ela merece. Estevão sorriu e escreveu de volta. Obrigado por me ensinar o que significa ser pai. Apagou a luz e subiu para seu quarto. Do corredor podia escutar a respiração tranquila de Lúcia dormindo. Já não tinha pesadelos, já não acordava perguntando se podia ficar. Agora dormia como o que era, uma menina segura, amada, com um lar de verdade. E ele dormia como o que havia aprendido a ser, um pai de verdade. No dia seguinte era sábado. Fariam panquecas, iriam ao parque e talvez visitassem Mariana para aprender a fazer aquelas flores de papel que Lúcia tanto gostava. Era uma vida simples, mas era uma vida cheia de amor. Era uma vida que valia a pena. Epílogo. 2 anos depois. 2 anos depois, Lúcia estava com 8 anos e meio. Já não era mais a menininha assustada que Estevão havia encontrado limpando seu escritório. Era uma criança confiante, inteligente e cheia de sonhos. Papai, disse numa manhã de domingo enquanto comiam panquecas, decidi o que quero ser quando crescer. O que quer ser? Advogada, como a tia Daniela. Por quê? Para ajudar crianças como eu. Crianças que precisam de uma família de verdade. Estevão sorriu. Não o surpreendia que Lúcia quisesse ajudar outras crianças. Era assim que ela era, sempre pensando nos outros. Acho que você seria uma advogada excelente. E você pode me ensinar sobre empresas, para eu saber proteger as pessoas que trabalham nelas. Claro que posso. Naquela tarde, como de costume, foram visitar Mariana. Ela agora morava num apartamento maior e havia voltado a estudar. Estava fazendo um curso de psicologia para ajudar outras mulheres que passavam pelo que ela havia passado. Como foi a semana na escola? Perguntou Mariana enquanto ensinava Lúcia a fazer uma rosa de papel. Boa, aprendi sobre as estrelas. Sabia que existe uma estrela que se chama Sirius e é a mais brilhante do céu? Não sabia. É interessante. É como nossa família, disse Lúcia, concentrada na flor. Somos como uma constelação. Cada um é uma estrela, mas juntos formamos algo bonito. Mariana e Estevão se entreolharam por cima da cabeça de Lúcia. Às vezes, a sabedoria da menina ainda o surpreendia. E qual estrela sou eu? Perguntou Mariana. Você é a estrela das músicas e das flores. Papai é a estrela da proteção e das histórias. E eu sou a estrela pequena que ainda está aprendendo a brilhar. Você já brilha muito, disse Estevão. É verdade, concordou Mariana. Você é a estrela mais brilhante de todas. Quando voltaram para casa naquela noite, Lúcia estava cansada, mas feliz. Enquanto Estevão a ajudava a se preparar para dormir, ela disse: Papai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você se arrepende de ter me encontrado naquela noite? Estevão parou de escovar o cabelo dela. Por que pergunta isso? Porque sua vida mudou muito. Antes você só pensava no trabalho. Agora tem que pensar em mim, na escola, nas reuniões de pais. Estevão se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãos. Lúcia, você quer saber a verdade? Sempre. Antes de te encontrar, eu pensava que era feliz. Tinha dinheiro, sucesso, uma empresa grande. Mas era uma felicidade vazia. Era como...
como uma casa bonita por fora, mas vazia por dentro. E agora? Agora minha casa está cheia, cheia de amor, de risadas, de histórias, de panquecas no sábado, cheia de você. Lúcia sorriu. Então foi bom me encontrar. Foi a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Para mim também, papai. Para mim também. Naquela noite, depois que Lúcia dormiu, Estevão foi até a janela de seu quarto e olhou as estrelas. Pensou em como a vida era estranha. Às vezes, as melhores coisas chegam quando menos esperamos, disfarçadas dos maiores problemas. Uma menina assustada limpando um escritório se havia transformado na maior bênção de sua vida. Uma situação que poderia ter sido apenas uma boa ação se havia tornado a fonte de sua verdadeira felicidade. E Lúcia estava certa. Eles eram como uma constelação. Cada um com sua luz própria, mas juntos formando algo muito mais bonito e brilhante do que poderiam ser sozinhos. No criado mudo, ao lado de sua cama, estava a primeira redação que Lúcia havia escrito sobre a família. Ele a havia emoldurado. Às vezes, a relia para lembrar de como haviam chegado até ali. Minha família é perfeita porque todos nós cuidamos uns dos outros. Sim, pensou Estevão, sorrindo no escuro. Era exatamente isso. Não eram perfeitos como pessoas, mas eram perfeitos como família. E no final das contas, era isso que importava. Lá fora, as estrelas brilhavam na noite de São Paulo, e dentro de casa, 3 corações, o de Estevão, o de Lúcia e, à distância, mas sempre presente, o de Mariana, brilhavam com o mesmo amor que os mantinha unidos. Era uma família diferente, construída de uma forma não tradicional, mas era uma família real, verdadeira e cheia de amor. E às vezes, esse tipo de família é o mais bonito de todos.